galera, vamos lá? Nossa primeira questãozinha de hoje é essa aqui. O mestre Ivan não tá na área aí. Queria que o mestre Ivan tivesse aqui para ir dando outros bizus, né? Mas vamos lá. Questãozinha do Colégio Naval 2022, né? A 157ª casa, então, né? Casa decimal do número equivalente a 1/13avos é. Então ele pediu para que eu desenvolvesse, né? Aquela fração, para que eu passasse para decimal. E ele quer que eu ache o algarismo que ocupa a casa de número 157, ok? Grande Márcio Santos aparecendo na área e também Queiroz, um abraço para você, meu amigo Queiroz. Então, galera, é basicamente isso aqui. Essa questão, assim, eu julgo que foi bastante fácil, porque eles não fizeram nenhuma maldade, vamos dizer assim, com o candidato, porque essa fração aqui, o período dela é bem curtinho. Eu vou mostrar aqui para vocês como eu acho que a maioria dos candidatos fez essa questão, né? E depois, lá no finalzinho, eu vou dar um bizu que isso poderia ter dado problema, né? Mas, no caso, não deu nessa questão porque o Colégio Naval não foi maldoso. Como que eu acho que a maioria dos candidatos, você que fez essa prova, né? Galera que está assistindo a live aí, deve ter feito. Você deve ter dividido 1 por 13 e verificado o período da dízima periódica. Não foi isso que você fez? Tenho certeza que sim. Se você fez, você se deu bem. Como é que você fez? Ó, você pegou 1 e dividiu por 13. Vamos fazer a divisão de 1 por 13. Não dá para dividir 1 por 13, eu coloco 0 aqui e 0, aqui. Continua não dando, eu coloco mais um 0 aqui e outro 0 aqui. Agora eu já consigo dividir 100 por 13. Agora já ficou legal. Vamos pensar aqui. 13 vezes quanto? 13 vezes 7. 13 vezes 7 vai dar 70, mais 21, 91. 91 para 100 vai dar resto 9, galera. Show? Tá aqui. Vamos achar eu preciso achar o período da dízima, né? O ciclo, né? A partir de quando ela começa a se repetir. Então eu venho aqui e coloco mais um 0 aqui. Precisa colocar 0 aqui? Não, não precisa colocar mais 0 aqui, né? Então vamos lá. 13 vezes quanto para dar 90, né? O 7 deu um pouquinho mais, né? Vai dar um pouquinho mais, então vai ser o 6. 13 vezes 6 vai dar 60 mais 18, 78. 78 para 90, resto 12, amiguinho. Resto 12. Vamos continuar a divisão. Eu preciso achar o ciclo aqui dessa dízima, né? O período de repetição. Vamos colocar mais um 0 aqui. 13 vezes quanto, galera? Ó, 13 vezes 9, né? 13 vezes 9 vai dar 90 mais 27. 117 para 120, resto 3. Resto 3 aqui, galera. Vamos colocar mais um zerinho aqui bonitinho. Essa ficou fácil. 13 vezes 2 vai dar 26 e resto 4, ok? Vamos colocar mais um 0 aqui, meu filho. O ciclo ainda não apareceu, ó. Percebeu? Né? O meu período aqui, eu preciso achar o tamanho do meu período. 13 vezes quanto? Ó, 13 vezes 3 vai dar 39, resto 1. Se eu chego no 1, eu posso parar, né? E tirar aquele suorzinho, respirar aliviado, porque a partir daqui voltou aqui para cima, percebeu? Esse ciclo vai se repetir, isto é, 0, 7, 6, 9, 2, 3 e assim por diante, né? Então aqui eu terei uma dízima periódica simples, ok? Cujo período, tá aqui, o período possui 6 algarismos, ok, galera? Período dela aí possui 6 algarismos. Mestre Marcelo Jardim está falando aí, a Escola Naval em 84 pediu desse jeito, com a fração 5 por 39, ó. Boa, muito boa. Marcelo Jardim, achei a prova mais fácil do que costuma. Também achei, mestre Mário, veio um pouquinho mais light, né? Então tá aqui, ó. Esse é o método que eu acho que a maioria dos candidatos fez, optou por fazer, isto é, fazer a divisão normal. Achou que o período tem 6 algarismos, ele quer o número que ocupa, né, a 157ª casa. Então, se o período tem 6 algarismos, basta eu dividir 157 por 6 para saber quantos blocos eu vou ter, ok? Então, vamos fazer mais uma continha. Jansen, dá para abrir mais uma área de cálculo aqui para mim? Pode ser aqui? Foi. Vamos fazer, então, aqui agora 157 dividido por 6, ok? Por que por 6? Porque aqui eu tenho 6 algarismos, preciso saber quantos blocos desse completo e olhar o resto, né? Vamos lá, vou baixar aqui o 15, 6 vezes 2 vai dar 12, resto 3 aqui embaixo. Vamos baixar o 7,
37. 6 vezes 6 vai dar 36, para 37 resta 1. O que significa isso aqui, meu filho? Significa que vão haver 26 ciclos completos do período da minha dízima. E ainda vai sobrar mais um elemento, isto é, ok? Vai sobrar só mais um elemento, né? Mais um elemento compondo aqui a minha dízima. Que elemento vai ser esse? O primeiro elemento do meu período, que o elemento vai ser o 0, ok? Então, o número que ocupa a posição de número 157 será o 0. E o nosso gabarito está bonitão ali na letra alfa, galera. Gabarito, letra alfa, minha gente. Então, a galera que fez desse jeito, achou fácil, resolveu a questão de maneira bem tranquila. Pereira tá falando aí, ó, questão muito fácil. Mas vou te falar uma coisa, Pereira, essa questão poderia complicar um pouco. Como? Se esse período tivesse muitos algarismos. Se o período fosse composto por muitos algarismos, seria um pouco mais complicado, né? A gente viu pessoas aí na internet resolvendo de um jeito, resolvendo de outro, gastando um tempão, né? Esse jeito aqui realmente a gente deu sorte. Mestre Mário está falando que essa questão caiu também na OBM, acredito, né? Tem várias questões parecidas com essa. Mas olha só, o que eu estou te alertando é que eles poderiam ter pego mais pesado aqui, colocado uma fração cujo período da dízima fosse um período, por exemplo, com, sei lá, 20 algarismos. Aí, esse método aqui talvez fosse um método um pouco mais cansativo. Você iria gastar mais tempo. Imagina se tem até mais do que 20, 30, 40 né, algarismos no período da minha dízima. Poderia complicar um pouquinho, né, mestre Mário? Isso aqui. Mas a gente já assistiu vários vídeos aí do grande mestre Ivan Mendes dando um bizu para a gente saber, né? Existe uma maneira da gente saber, da gente prever a quantidade de algarismos do período de uma dízima periódica. Olha só para cá, vamos minimizar isso aqui, Jansen? Minimiza aqui e joga para ali, pode ser? Então olha só, para saber a previsão... Galera, a gente já fez a questão, tá? A gente só está dando uma viajada, né? Para saber a previsão aqui da possibilidade da quantidade de algarismos do período da minha dízima periódica, tá? Então fica ligado nisso, poderia ter sido pior essa questão. Ele já nos falou do tal do Fiede-Euler, quase que não sai, Jansen, o tal do o Fiede-Euler, galera, né? Então, já que aqui a gente tem como... Isso aqui é uma fração irredutível, bastaria eu calcular o φ do denominador, o φ do 13. Né? E já que o 13 é um número primo, fica mais fácil ainda calcular o φ de 13, que vai ser ele menos 1. Então, o φ de 13 vai ser 13 menos 1. E o que vai dar quanto? O que vai dar 12. O que significa que o φ desse cara dá 12? Significa que eu tenho a quantidade de possibilidades ali, né, de quantidade máxima de algarismos que pode ter no período da minha dízima periódica. Essa é uma das funções do Fiede-Euler, né? Existem outras funções, uma delas é prevermos a quantidade de algarismos do período de uma dízima periódica, tá? Então, o que significa, né? Que no período dessa dízima aqui nós poderíamos ter o quê? Quais são os divisores de 12? Um algarismo, 2 algarismos, 3 algarismos, 4, 6 ou no máximo 12. Então isso significa que naquela dízima ali poderia ter 1, 2, 3, 4, 6 ou no máximo 12 algarismos. Se tivesse 12, né, talvez por esse método seria um pouco mais demorado. Né? A gente teria que usar aquele método que a gente já viu na quarta militar aqui, né? Usar aquela ideia talvez até do espelhamento para acharmos o algarismo. Ok, galera? Então isso aqui foi só uma ideia, né, que eu estou te mostrando aqui, caso a questão fosse um pouco mais complicada, o que não aconteceu nessa questão. Eu tenho quase que certeza que praticamente todos os candidatos utilizaram esse artifício de fazer a divisão euclidiana ali normal e tal, né? Fazer o método da divisão aqui e verificar que o período é composto por 6 algarismos. Acabaram acertando aí a questãozinha aí. Nosso gabarito ali é 0, né? Gabarito letra alfa, ok? Então, fica ligado nessa ideia aqui que poderia ter sido um pouco mais complexa.